Bom dia, meus amigos, irmãos do Café com Fé e Confissão. Sexta-feira, coisa maravilhosa, né? E ontem nós tivemos um culto poderoso, Quinta da Fé, falando sobre a bondade de Deus. Vai lá no nosso canal, dá um like, dá o seu parecer, se inscreva, passe para os seus amigos e nos ajude a propagar esse trabalho tão maravilhoso do Evangelho que estamos fazendo. Amém, queridos? A graça de Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? E nós estamos falando sobre um caráter de excelência ou a excelência no caráter. Então, quando somos guiados pelo Espírito Santo, incendiados pela fé, a pessoa que faz uso da discrição se esforça diariamente para ser mais sábia. Aleluia. Como adquirimos sabedoria? A primeira maneira é pela fé. Em Hebreus 11:3 é apresentado este princípio. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em Tiago 1:5, vemos que Deus nos concede sabedoria quando lhe pedimos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, aleluia, graças a Deus, não é verdade? Podemos pedir a Deus que a todos nos dá liberalmente e nos lance em rosto se lhe há dado. Se eu e você necessitamos de entendimento acerca de algum assunto em particular, Deus diz: se você precisa de sabedoria, peça a mim, pois dou sabedoria a todos com liberalidade. Isso significa que Deus não se irritará com você, mesmo se você pedir constantemente. Aleluia! Tudo que precisa fazer é orar dizendo: Senhor, preciso de sabedoria nessa situação que estou vivendo, ajuda-me a entender, dá-me luz. Busco mais por sabedoria do que pela resposta de uma determinada situação. Estou falando eu busco mais. A resposta de uma situação resolve a situação, enquanto a sabedoria é algo que posso acumular para o resto da vida e que poderei usar em toda e qualquer circunstância. Também obtemos sabedoria por meio do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito imundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falará lembrar de tudo quanto tem dito. A função do Espírito Santo é nos fazer lembrar de tudo que Deus disse, para que haja um melhor entendimento. Isso porque devemos ter como maior meta ser sábios. A sabedoria vem com quanto você começa a buscar a Deus e orar, e dizendo: Senhor, preciso de sabedoria. Por favor, traga à minha memória aquilo que o Senhor já me mostrou. Deus provavelmente lhe mostrará um vislumbre e que você precisa saber. Aleluia. Quando tiver esses vislumbres, você deve orar dizendo: Senhor, agora me dê entendimento. Em João 16, 13 e 15, encontramos mais informações acerca do papel do Espírito Santo no que diz respeito à concessão de sabedoria. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo nos proporciona um maior entendimento da perspectiva divina, das situações que enfrentamos. Em Efésios, o apóstolo Paulo ora pedindo que o Espírito Santo assim faça em nossa vida. Efésios 1,17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Que coisa linda, que oração maravilhosa. Precisamos de sabedoria para que possamos conhecer a Deus melhor. Também precisamos de entendimento para que possamos ver as circunstâncias que enfrentamos sob a perspectiva divina. Se olharmos para a nossa vida sobre a nossa própria perspectiva, nunca entenderemos porque a verdade está naquilo que Deus tem a dizer sobre cada um de nós. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Então, o homem de sabedoria, né? Ele julga na hora certa, ou julgar na hora certa reveste o homem de sabedoria.
Uma pessoa que faz uso da discrição é sábia, criteriosa, boa, conselheira e compassiva, pois isso ela não julga pelo que vê. Não olhe para a aparência da circunstância, pois a pessoa não são capazes de maquiar qualquer coisa. Pois isso Deus disse ao profeta Samuel quando ele estava escolhendo um novo rei a Israel. Em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Que coisa linda, né? Deus vê o nosso coração. Alguns cristãos sustentam que este versículo significa que Deus não se importa com a maneira que as coisas estão, mas ele nunca disse isso. O Senhor disse: olho para o coração e assim que julgo. A pessoa sábia sabe que não pode guiar-se pela aparência e discernir a verdade de uma situação. Esse mesmo princípio é encontrado em Isaías 11:3, em referência ao Messias que havia de vir. Deleita-te no Senhor, aleluia. Deleita-te no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Que coisa tremenda, não é verdade? Coisa maravilhosa. A palavra de Deus, gente, é tremenda. Para fazer uso da discrição, você precisa saber por que as coisas são ditas, por que as pessoas fazem o que fazem. Contudo, você não entenderá essas coisas por si só. Por isso, você nunca deve julgar pelo que os seus olhos veem ou pelo que seus ouvidos ouvem. Como disse João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Um julgamento reto só é possível quando o entendimento é pedido a Deus por meio da sua palavra. Para se tornar o que Deus quer que você se torne, você precisa aceitar de bom grado a responsabilidade pelo seu comportamento. Eu quero dizer uma coisa para você, repetindo essa frase. Para se tornar o que Deus quer que você se torne, você deve aceitar de bom grado a responsabilidade pelo seu comportamento. Em Provérbios 17:10 está escrito: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Aleluia, que coisa maravilhosa. Na verdade, Provérbios 19:25 diz: fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. Que coisa maravilhosa, né? Seja lá o que for que falarem, farei ou mudarei no mesmo instante, sem titubear. Por quê? Porque se falarem fora daquilo que é sabedoria de Deus, você não deve aceitar. O nosso valor para os outros é diretamente proporcional aos problemas que eu e você dispomos a resolver para eles. Uma pessoa de caráter sabe que qualquer um de nós é uma solução para o problema dos outros. Aleluia, que coisa tremenda, né? Então eu quero dizer a você, meu irmão, essa série do caráter, ela termina aqui. E nós vamos começar uma outra série. Tivemos falando do caráter de Deus, espero que você foi alimentado por ela, espero que você foi abençoado por ela. E nós vamos estar falando de um outro tópico, amém? Eu quero declarar o amor de Deus sobre sua vida e Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, minha irmã. Amém? E ele faz coisas grandes e grandes milagres no dias de hoje ainda. Bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama, em nome de Jesus, amém.